Olá, meus amigos, meus irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em vossas vidas. Glória a Deus. Como sempre, eu venho aqui para nós meditar na santa e poderosa palavra do nosso Deus, que é alimento para a nossa alma. E hoje eu estou aqui para nós meditar um pouquinho na palavra de Deus sobre conhecer um pouquinho das grandiosidades de Deus e os livramentos que Deus nos proporciona, mesmo quando às vezes nós nem percebemos e Deus está nos livrando. Glória a Deus. Estou com a minha Bíblia aqui aberta. Se você pode pegar a sua Bíblia na sua casa e meditar comigo na sua Bíblia, que as Bíblias são iguais. Aqui no segundo livro dos Reis, no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, e do versículo 8 em diante tem uma narrativa aqui que vai nos explicar um pouquinho sobre uma passagem em Israel, entre o rei de Israel e o rei da Síria e o profeta Eliseu. Já estou falando sempre para as pessoas entenderem que nós precisamos viajar no tempo quando queremos meditar, extrair algo da palavra de Deus. Então diz a Bíblia Sagrada, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8, diz: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal e por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de quem o homem de Deus lhe falara, e de que o tinham avisado, e se guardou ali, nenhuma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse ao rei: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram ali, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere-te, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Até aqui. Glória a Deus. Ô meu amigo Adelar de Matos, lá de Capinzal, um abraço, meu amigo. Um abraço. Há quanto tempo que você não se vê, né? Que Deus te abençoe aí, abençoe você e sua família aí na sua residência, na sua casa. Glória a Deus. Nós estamos meditando na palavra do Senhor. E essa palavra aqui, uma palavra que aconteceu há milênios passado, glória a Deus, com o rei de Israel e o profeta Eliseu. Então, nós que somos leitores da Bíblia Sagrada, nós que somos cristãos, sabemos que no passado existia, ainda existe até hoje, mas no passado era com mais intensidade,
o profeta, ou seja, um homem, ou às vezes também tinha mulher, um homem que tinha muita intimidade com Deus, e que Deus falava através dessa pessoa, Deus enviava mensagens ao povo, Deus falava com o povo de Israel principalmente, mensagens exortativas, mensagens de advertência, mensagens de consolação, mensagens de orientação. Então nós somos sabedores que houve profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Daniel e tantos outros profetas que existiam no passado, que nós somos sabedores que, como eu falei, homens que tinham uma vida consagrada, homens que tinham intimidade com Deus, homens que tinham vida de oração, homens que tiravam muito tempo para orar, tiravam tempo para meditar nas Escrituras Sagradas, e que Deus, através dessas pessoas, transmitia mensagens para a população, transmitia mensagens para o povo de Israel principalmente, e Deus dava orientações a respeito de inimigos, a respeito de pessoas que poderiam trazer problemas, poderiam trazer danos à nação de Israel, a nação escolhida de Deus. Então Deus começou trabalhando com o povo de Israel, para Israel ser uma nação modelo para o mundo, para as outras nações. Então aqui no caso que nós acabamos de ler um texto aqui um tanto longo, mas você pode conferir na sua casa, é segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Então aqui conta a história do profeta Eliseu, do rei da Síria, que não diz o nome, e também fala sobre o rei de Israel, que também não diz o nome desse rei na época. Mas o que eu quero falar, aonde eu quero chegar aqui, é que era um momento que estava acontecendo guerra entre a Síria e Israel, porque diz aqui no versículo 8, e o rei da Síria fazia guerra a Israel. O rei da Síria estava fazendo guerra com Israel. E o rei da Síria consultou os seus ministros, os seus comandantes de exército, e disse, em tal lugar estará o meu acampamento, dando orientações a seus ministros. Mas, aqui no versículo 9 já diz que, mas o homem de Deus, ou seja, o profeta, mas o homem de Deus, enviou aos reis de Israel, dizendo, guarda-te de passar por esse lugar. Sabe que lá nesse lugar está o acampamento do rei da Síria. Então, em outras palavras, o profeta Eliseu, aqui no caso, estava orientando ao rei de Israel, abrindo um parênteses aqui, naquela época, os reis saíam às guerras, os reis não ficavam em casa. Nós sabemos que nos nossos dias, hoje em dia, os reis, os comandantes, os comandantes das nações, os governadores, os presidentes não vão à guerra, mandam um exército, eles ficam super protegidos, né? Mas aqui no tempo do Antigo Testamento, na Bíblia, os reis iam para as guerras, os reis pelejavam junto com o exército, os reis estavam sempre presentes. Davi foi um maior rei de Israel, mas estava sempre na guerra, guerreando, e outros reis mais, né, sempre guerreando nas guerras. Então aqui no caso, o profeta orientou ao rei de Israel, não passe por tal e por tal lugar, porque lá tem acampamento dos sírios. Então, o rei da Síria notou que estava acontecendo algo errado. Ele armava acampamento num lugar estratégico, mas não acontecia combate, porque o povo de Israel sabia, estavam orientados por Deus e não passavam por ali, então não havia combate, não havia peleja, e isso trazia dano para si.